Margarida fechou a porta do banheiro e caminhou até a aluna Andressa. Então, essa aluna olhou ansiosa para a professora. Esperava que Margarida repreendesse por não ter feito o dever de casa. Não era a primeira vez, desde então, que ela não tinha feito o dever de casa. E Margarida não era a única que não havia gostado disso. Todos os professores reclamavam. Caminhando devagar, a professora ficou em silêncio por um tempo. Hesitante em dizer qualquer coisa, Andressa disse baixinho: "Juro que simplesmente não tive tempo. Meu treinamento atlético toma muito meu tempo." A garota decidiu quebrar o silêncio e Margarida ficou chocada. Ela quis contestar, já havia até conversado com seu treinador e ele disse que a menina havia desistido de treinar há muito tempo. Porém agora, ela havia pedido à sua aluna para ficar depois da escola por um motivo diferente. Margarida ficou com vergonha de perguntar a ela sobre isso, mas ela se atreveu a perguntar: "Você sabe que eu tenho uma filha, né?" A professora, de repente, começou a falar sobre sua vida privada. "Ela tem a sua idade, mas ela tem alguns problemas, sabe?" A mulher respirou fundo e falou rapidamente, como se estivesse com medo de ser interrompida. Poucas pessoas sabiam que a filha de 13 anos de Margarida era deficiente. Desde o nascimento, ela era educada em casa e ela não tinha amigos, nenhum amigo de verdade para convidar para casa para dar um passeio juntos, para passar algum tempo no mundo real. Amigos virtuais eram algo diferente. Sua filha Eduarda realmente não tinha comunicação na vida real e agora a professora queria perguntar a ela se ela desejava que sua filha tivesse experiência de ter algum amigo ou amiga, pelo menos por apenas um dia. Estava disposta a pagar por esse serviço também. Assim, ela poderia melhorar algumas das notas de Andressa e ajudar nos seus estudos, mas Margarida não podia simplesmente mexer em todas as suas notas. Se os outros professores e o diretor percebessem e descobrissem, as duas teriam problemas, mas ela estava disposta a ajudar de qualquer maneira que pudesse. Então, a aluna olhou para a professora em confusão. Ela nem sabia como reagir. Se alguém tivesse pedido a ela para fazer isso, ela teria dito não. Teria contado a todos sobre isso, mas era sua professora Margarida, uma excelente educadora para as crianças. Sim, essas crianças a amavam e a respeitavam muito. Além de Andressa se importar em melhorar suas notas, ela estava tendo problemas com seus estudos e seus pais às vezes estavam arrependidos. Pensativa, a jovem disse: "Acho que eu poderia fazer isso." A menina concordou. "Queria deixar claro com você que minha filha Eduarda tem um temperamento muito difícil, tudo bem?" Margarida avisou e ficou meio tímida. Era assunto delicado para ela. A professora nunca falava sobre sua vida pessoal. Sempre mantinha tudo em segredo e pedia sua aluna para manter isso entre elas. O problema era que sua filha estava em uma cadeira de rodas e era tudo para a vida toda. Mas mesmo assim, esse não era o principal problema de sua filha. Ela não parecia atraente. Francamente, a menina era feia. E isso fazia Eduarda sofrer quando ela era criança. A menina especial era constantemente intimidada. Não deixava ninguém entrar em sua vida. Tudo o que ela acabava fazendo era reagir a isso com um sentimento de raiva, até agressão, como uma reação preventiva. Margarida matriculou Eduarda no programa de educação à distância para protegê-la da crueldade. E agora, vendo sua filha sofrer, ela tomou a decisão desesperada de encontrar uma amiga para ela por dinheiro, para que ela pudesse passar pelo menos um tempo com a sua filha. A sua filha teria pelo menos por uma vez uma amiga. Andressa ouviu tudo e disse que não era um problema, que ela passaria algum tempo com Eduarda. Então, elas concordaram que Andressa viria hoje para fazer um dever de matemática com Margarida. Assim, a professora receberia um telefonema de uma amiga pedindo para vir lhe ajudar. Com isso, a mulher teria que deixar as meninas sozinhas em casa. Ela diria que voltaria em breve, mas passará algumas horas na casa de sua amiga. Se houvesse algum problema, Andressa iria ligar e ela voltaria imediatamente. O dia passou e à noite, Andressa foi para a casa de Margarida. Em um primeiro momento, a professora ofereceu chá para a jovem e as três sentaram à mesa e Eduarda não disse uma palavra.
apenas olhou com raiva para a estranha visitante. Então, o telefone tocou. Sua mãe disse a ela que tinha que sair urgente, mas ela voltaria logo. Como elas haviam combinado, Margarida pediu a Andressa para esperá-la. Andressa disse que não estava com pressa. Na verdade, Margarida só foi até a vizinha. Ela estava com medo de que houvesse algum problema. Então, ela decidiu não ir muito longe para poder chegar em casa rapidamente, caso houvesse algum imprevisto. A vizinha era uma mulher idosa e ela estava feliz por ter companhia para conversar. As meninas estavam se dando bem. Estavam conversando e rindo. Tinha sido um longo dia. Fazia tempo que Margarida não ouvia sua filha rir. E é isso o que mais a surpreendeu: a aparência de Eduarda quando ela retornou. A mãe, acostumada a ver sua filha permanentemente triste, agora olhava para uma pessoa completamente diferente. Era sua filha, mas ela estava de alguma forma diferente. Tinha um novo penteado, cachos cobrindo suas bochechas e escondendo parte de seu rosto, tornando-a visualmente mais atraente. Também tinha maquiagem no rosto. A menina estava radiante de felicidade. A mulher nem acreditava que era possível. Tentou esconder as lágrimas de alegria. Me desculpem pelo atraso. Margarida caiu em si e puxou uma caixa de chocolates para fora da bolsa. Meu amigo me deu uma caixa de bombons para não voltar para casa de mãos vazias. Alguém quer um chá? As meninas cacheadas acenaram alegremente para a mulher. Então, ela correu para a cozinha, mas tentou ouvir o que as crianças estavam falando. Ela podia ouvir Eduarda contando a Andressa sobre seu jogo favorito e prometendo a sua nova amiga ajudar com a informática. Mas, de repente, o coração de Margarida ficou dolorido. Ele imaginou a decepção de sua filha quando ela percebesse que Andressa não era sua amiga verdadeira. A mulher enxugou as lágrimas. Ela nem ousaria pedir para sua aluna fazer tal coisa novamente. Além disso, ela não tinha muito dinheiro para pagar por tal amizade. Mas aos poucos, ela afugentou esses pensamentos. Ela deveria ser feliz com o que ela tem agora. E agora, sua filha Eduarda estava feliz. Ela pensou em deixar essa noite terminar bem. Então, ela descobriria o que fazer a seguir. Quando elas se sentaram na mesa bebendo chá, a professora olhou secretamente para sua aluna. Ela estava com medo de Andressa não encontrar nada em comum com Eduarda, e pelo contrário, poderia ofender ela. Mas agora, ela percebeu que não estava errada em sua escolha, porém não conseguiu admitir. Estava envergonhada por ter forçado a garota a fazer isso para melhorar suas notas ruins. A ideia corrigiu Margarida há muito tempo, mas havia poucas escolhas entre os alunos, fazendo com que ela pensasse muito sobre uma aluna que ela poderia pedir um favor tão incomum. Havia uma aluna modesta e quieta na escola que concordaria de bom grado em fazer, mesmo sem dinheiro. Mas Eduarda dificilmente estaria disposta a falar com ela. Ela pretenderia ofendê-la, talvez porque os alunos eram fofoqueiros, e Margarida estava preocupada que eles contassem a todos sobre isso. O diretor descobriria, e ela estaria em apuros. Andressa era encrenqueira, uma garota mal-humorada, mas alegre. Foi por isso que a professora a escolheu. Andressa poderia lutar contra Eduarda se ela se comportasse de forma agressiva. Ao mesmo tempo, não ousaria machucar sua filha. Caso contrário, ela poderia dizer adeus às boas notas. Margarida nunca diminuiria as notas de Andressa, já que eram ruins. Talvez só chantagear a aluna para fazê-la ficar quieta. Mas, de qualquer forma, ela ganhou seu dinheiro pelo favor, pelo bem de sua filha. A mãe estava disposta a fazer qualquer coisa que fosse doloroso para ela. Observava Eduarda com um olhar de inveja para as garotinhas felizes nos filmes. Ela entendeu que a sua filha também sonhava com amigos de verdade, mas este mundo era cruel e ela não conseguia se adaptar a isso. Desde a infância, Eduarda sofria por causa de sua aparência pouco atraente. Era triste. Quando era criança, sua mãe levava ela a vários eventos para crianças com deficiência, mas mesmo assim, Lala não conseguia encontrar amigos e agora ela se isolou de todos e com a menor tentativa de se comunicar com ela. Mas ela passava o tempo todo livre no mundo virtual, onde ninguém via sua cadeira de rodas ou seu rosto. Ainda faltava uma comunicação real.
A sua mãe pensava que se encontrasse uma amiga, o comportamento da vida mudaria. A mulher esperava que desse certo. Em um primeiro momento, Eduarda ignorou Andressa. Aos poucos, Andressa foi puxando o assunto, até que entraram na conversa sobre beleza. Andressa logo disse com um tom impetuoso que a aparência, hoje em dia, era uma das coisas que menos importava. Atualmente, cirurgia plástica poderia mudar a aparência de qualquer um, que não era para uma menina deficiente se preocupar com isso. Eduarda tinha uma mãe maravilhosa, que amava e apoiava e tudo mais. Eduarda era inteligente, indo bem na escola. Andressa disse a ela que era possível mudar a aparência, mas algumas coisas não mudavam. Dificilmente era possível se tornar uma pessoa mais inteligente, e nem todos os pais são bons assim. É importante que ela valorizasse isso, embora Eduarda não tivesse um pai. Ela tinha uma mãe amorosa. Andressa tinha problemas em sua família, sobre os quais ela não queria falar sobre eles. A jovem estudante garantiu a Eduarda que mesmo pessoas com deficiência têm a chance de encontrar um bom emprego, ter uma família e ser feliz. Andressa não pode fazer nada sobre a deficiência de Eduarda, mas talvez poderia ajudar a mudar a aparência. Ela tinha uma irmã que trabalhava em um salão de beleza. Aprendeu com a irmã alguns truques. Andressa planejava seguir os passos de sua irmã. Mais tarde, Andressa disse que poderia fazer a maquiagem e o cabelo de Eduarda, se ela se sentisse à vontade. Ela acabou fazendo um trabalho incrível. As duas meninas ficaram felizes com o resultado, mas Margarida ficou ainda mais feliz que a sua filha estava tão animada. Ela pensava em sua cabeça agora. Se Deus quiser, ela vai acreditar em si mesma. Margarida ficou muito grata a Andressa por tudo que ela fez. Ficou surpresa quando no dia seguinte a campainha tocou e sua jovem aluna estava parada na soleira de novo. A mulher estava confusa. Andressa, me desculpe, mas eu não tenho dinheiro para te pagar hoje. A professora se desculpou baixinho. Não, professora Margarida, você não tem que me pagar. Eu estou aqui hoje para ver minha amiga. Andressa respondeu. Mamãe, quem está aí? A voz da sua filha veio do quarto. Andressa entrou rapidamente no apartamento e correu para o quarto de Eduarda. Margarida ficou lá, de boca aberta, incapaz de acreditar que elas haviam combinado de se encontrar novamente. Andressa havia inicialmente concordado que ela viria estudar matemática. Ela disse a Eduarda a mesma coisa, enquanto Andressa fazia maquiagem e com isso ela explicava a matemática para ela. Então, Eduarda notou que Andressa estava tendo problemas com todas essas matérias e Eduarda ofereceu-lhe ajuda. Elas decidiram começar com ciências. Eduarda estava se sentindo ótima em ensinar e explicar tão bem para a garota. Elas eram da mesma idade, então elas rapidamente se deram bem. Andressa frequentemente visitava Eduarda. Andressa teve sorte que a irmã mais velha já tinha saído da casa dos pais e já tinha começado a trabalhar. Agora podia ajudar a irmã mais nova. A menina se vestia bem só por causa de sua irmã, que às vezes dava para ela algumas de suas roupas velhas e raramente podia comprar algo novo para Andressa. Seus pais não se importavam com a filha, por isso Andressa tinha um temperamento tão ruim. Ela estava com raiva do mundo, mas a menina carecia de atenção dos pais. Então, na escola, ela tentava chamar a atenção para si mesma e se comportava mal. Era atrevida e corajosa entre seus colegas, todos a respeitavam e ela se sentia necessária entre seus amigos, mas não havia ninguém para ajudá-la nos estudos. Então, não fazia força para mudar isso. Ela realmente não queria ir bem na escola e não ousava nem pensar em se inscrever na universidade. Tinha certeza de que conseguiria um emprego no salão de beleza assim como sua irmã. No entanto, depois que ela conheceu Eduarda, ela desenvolveu outros interesses. Assim, ela acreditava que poderia entrar na universidade e ter uma educação decente. Andressa nem sonhava em algo como ciência da computação, porque ela nem tinha computador em casa e costumava dizer aos amigos que não estava interessada. Agora, o telefone era suficiente para ela, mas quando ela começou a estudar ciência da computação com Eduarda, achou fascinante. Andressa visitava frequentemente Margarida e Eduarda, e às vezes até pernoitava, só porque ela não queria ver seus pais bêbados discutindo. Seus pais não se importavam, eles realmente não se importavam e às vezes até esqueciam que ela existia.
mas ela estava feliz e Eduarda também. As meninas resolveram se inscrever na mesma universidade após a escola para estudar ciência da computação. Elas sabiam que poderiam se apoiar em situações difíceis. Foi assim que o pedido de uma professora tímida acabou por ser o início de uma verdadeira amizade entre garotas diferentes, mas de alguma forma semelhante. Elas estavam com raiva do mundo por motivos diferentes, mas elas se ajudaram a mudar, cada uma agora trilhando seu caminho para a felicidade. E você, o que achou da atitude de Margarida? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Não esquece de se inscrever no canal para ficar por dentro dos nossos vídeos que vão ao ar todos os dias. Um grande abraço e até o próximo vídeo.